pedir a Deus por qualquer coisa que você quer ou precisa. João 14, 12 a 14. João 15, 7 e 8. João 15, 16. João 16, 23, 24. João 16, 26, 27. Todas elas dizem: peça o que você precisa e eu o farei. Que promessa radical! Agora, obviamente, você não pode puxar uma escritura sem as outras, e há outras que dizem que precisamos orar segundo a vontade de Deus. Então, queremos o conselho da palavra de Deus, mas com certeza Deus não quer que você tenha tanto medo de não orar segundo a vontade de Deus que você acaba não orando. Então, eu sugiro que, enquanto você está aprendendo a conhecer mais e mais e mais de Deus, que você seja ousado e agressivo em suas orações, apenas dizendo a Deus: se não é a sua vontade para mim, então não me dê, eu não quero nada que você não queira que eu tenha. Se pudermos chegar ao ponto de dizer: Deus, eu não quero qualquer coisa que você não queira que eu tenha. Sabe, em João capítulo 15, Jesus disse: se permanecerem em mim, minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem, eu farei. Eu costumava apenas balançar a cabeça com isso e dizer: como Deus poderia dizer: peça-me o que quiser e eu farei, porque eu já sabia que algumas das coisas que eu estava pedindo provavelmente não estavam certas. Mas veja um segredo: se permanecer em mim significa viver, habitar e permanecer. Deus não nos chamou para uma visita de domingo de manhã? Alô? Ele não quer viver na caixa da manhã de domingo em seu coração. Ele quer entrar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, em como você se veste, o que come, com quem anda, o que você vê na televisão. Então isso é o que significa permanecer nele. Se permanecer em mim, se a minha palavra permanecer em vocês, se eu estou meditando a palavra, se eu sei a palavra e a palavra é a minha vida, com certeza, se eu tenho esse relacionamento com Deus e a sua palavra está em mim o tempo todo, eu não vou pedir nada que não seja a vontade de Deus. Assim, quando você está no caminho, enquanto você está crescendo, não tenha medo de pedir a Deus. Mas se você não receber, não fique chateado. E não tenha ciúme daquela pessoa que tem o que você queria, porque adivinha o quê? Todos nós temos um plano individual, um plano personalizado de Deus para nossas vidas. Então peça, peça, peça. E depois na Bíblia Amplificada, eu adoro isso, quando ele diz: se pedirem em meu nome, você sabe, estamos orando em nome de Jesus, ao nosso Pai, através do Espírito Santo. Quando você diz em nome de Jesus, não é como um feitiço mágico que nós colocamos no final de todas as nossas orações, mas quando eu digo em nome de Jesus, o que realmente estou dizendo é: Pai, eu estou apresentando a você tudo o que Jesus é. Isso é a tradução amplificada. Quando você ora em seu nome, isto está apresentando ao Pai tudo o que Jesus é. Então, graças a Deus por não irmos e apresentarmos o que somos, nunca conseguiríamos nada. Oramos em seu nome. Em seu nome. Então, a primeira coisa que nós precisamos é aprender que podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. Aprender a orar pelo caminho do dia. A oração é um privilégio, não uma obrigação. E nós perdemos o melhor da vida por causa da falha de não termos Deus envolvido nela. Abra a porta e envolva Deus em tudo na sua vida, apenas por pedir-lhe. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele dirigirá os seus passos. Mantenha a oração simples. Nós ficamos mais propensos a orar se acreditarmos que a oração pode ser curta e simples. Mateus 6 e 7 diz: e quando orardes, não amontoeis ou multiplique as palavras, repetindo as mesmas mais e mais, como os gentios que pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. É difícil para a carne acreditar que uma pequena e simples oração: Jesus, mamãe, tá dodói, seja respondida. Seja sincero quando você orar, pois a oração sincera, pura, contínua de um homem justo disponibiliza um tremendo poder em seu trabalho. Perceba que você está falando com Deus quando orar e mantenha o foco. Satanás vai tentar distraí-lo quando você tentar orar.
Eu não sei sobre você, mas todos os pequenos sons e bips, é difícil ignorá-los. Você tem que pelo menos... Ok, aqui está outra coisa que é muito importante se você quer suas orações atendidas. Não guarde rancor de ninguém. Agora, alguns de vocês não querem falar sobre isso nesta manhã, mas nós vamos falar assim mesmo. De quem você está com raiva hoje? Sabe de uma coisa? Ficar com raiva de alguém não vai mudá-los nem um pouquinho em nada. Mas se você ficar com raiva, vai mudar você. Vai fazer ficar amargo. E lhe dará uma dor de cabeça e fará o seu estômago doer. O que diz a Bíblia em Efésios 4? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê ao diabo qualquer posição em sua vida. Se você lhe der uma posição, então é provável que ele consiga uma fortaleza. Por que você acha que o diabo trabalha tão duro para nos jogar uns contra os outros? Quantas oportunidades você acha que tem todas as semanas de ficar ofendido? É uma grande coisa para uma pessoa ignorar uma ofensa e dizer: eu vou acreditar no melhor. Eu não vou deixar o diabo ter a mim novamente. E claro, sabe, é sempre bem, você não sabe o que me aconteceu na minha vida. Bem, não, você está certo, eu não sei, mas eu sei o que aconteceu na minha. E eu sei o que aconteceu com outras pessoas. Eu também sei o que a Bíblia diz e tudo aquilo que Deus nos diz é para nós, não é para qualquer outra pessoa, é para nós. Guardar rancor de alguém vai, sem dúvida, afetar a oração de uma maneira negativa. Mateus 6,14 diz: porque se perdoar as pessoas as suas ofensas, seus pecados imprudentes e intencionais, então estas não são nem mesmo coisas que eles fizeram acidentalmente. Ele diz: mesmo que o magoe de propósito, que fira você intencionalmente, então deixe a situação, deixe para lá, desista do ressentimento. Eu posso lhe dizer que quando você está com raiva de alguém, quanto mais rápido deixar para lá, será mais fácil para você. Sempre faça isso antes que tenha tempo de entrar em você e criar raízes. E em seguida também o vosso Pai Celestial perdoará vocês. Veja uma coisa importante sobre a oração. Quando vamos a Deus, nós temos que ter confiança de que não há nada entre nós e Deus com o melhor do nosso conhecimento. Algo que eu lhe sugiro fazer é à noite, quando você se deitar, apenas perguntar-se antes de dormir: estou com raiva de alguém? Deus, eu estou com raiva de alguém? Se você cair no sono rápido, quando você acordar na manhã seguinte, pergunte-se: Deus, eu estou com raiva de alguém? Chegue ao ponto onde você se recusa a ir dormir ou a sair de sua casa zangado com alguém. Mais uma escritura aqui. Por essa razão, eu estou dizendo a você: tudo que você pedir na oração, creia, confie, tenha certeza que é concedido a você e você terá o que pediu. Agora, sabe, cara, tem uma série de 4 partes aqui. O que ele está dizendo? Você pede a ele, você acredita no Espírito que é concedido, e então você recebe o que pediu. Você vê isso? Primeiro vem a fé, em seguida vem a vista. Primeiro você acredita e então você vê. Em nossa sociedade nós dizemos: bem, eu não vou acreditar se eu não pôr os olhos. Mas na economia de Deus, nós temos que aprender a viver exatamente o oposto. Se está na palavra, se é vontade de Deus, se eu peço a Deus por isto, eu acredito que Ele está enviando e eu vou ter o que eu pedi e eu vou ficar firme na fé até que eu veja aquela manifestação poderosa. Isto é o que é a fé. A fé é o título de propriedade, a prova das coisas que nós ainda não vemos e que nós esperamos para ter. Pela primeira vez, pela fé. Dave e eu assinamos um contrato na semana passada com uma arquiteta que vai projetar algo para nós e nós fizemos um pré-pagamento. Agora eu, totalmente, sem dúvida alguma, espero que esta mulher venha com os projetos. Mas eu não os vi. Nem sequer vi o seu trabalho. Ouvi falar de sua reputação? O Espírito Santo é o nosso pré-pagamento. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos.
O Espírito Santo. Só isso? Sim. Você está sentado aqui hoje, talvez você nunca tenha ouvido nada parecido, mas rapaz, sentimos bem por dentro. Você pensa, cara, eu ousaria acreditar nisso? Que eu poderia ter esse tipo de poder em minha vida? Que eu poderia ir ao Deus Todo-Poderoso e pedir-lhe toda e qualquer coisa? E Ele se preocupa o suficiente comigo e Ele quer se envolver na minha vida? E eu ousaria acreditar nisso? O pré-pagamento do Espírito Santo é essa pequena coisa flutuando dentro de você que em seu coração está dizendo sim, sim, apesar de sua cabeça estar dizendo não, não. Sabe, a primeira vez que eu fui a um culto como este, onde as pessoas estavam batendo palmas e gritando, e aplaudindo e pulando para cima e para baixo, sabe, quer dizer, tudo no meu cérebro legalista, doutrinado, religioso e besta, disse, Sabe, eu até mesmo reparei num cara que estava andando por lá e ele não tinha sapatos, e eu pensei, ele está descalço? Agora, eu ainda não gosto muito disso na igreja, mas sabe, Deus disse a Moisés para tirar os sapatos, então eu não sei lá. Oh, dá um tempo. Nós pensamos que alguém não pode ser de Deus se eles têm uma tatuagem. Nós achamos que alguém não pode ser de Deus se eles não têm o penteado certo. Achamos que alguém não pode ser de Deus. Muitas vezes estamos tão ocupados tentando limpar o peixe e nós ainda nem o pescamos. Eu e uma grande amiga minha, que é uma verdadeira evangelista, fomos numa loja um dia para fazer compras e uma senhora perguntou: o que estão fazendo aqui? Estamos aqui para um seminário bíblico cristão. Ela disse: eu sou espiritual também, sabe? Quando alguém fala assim, você meio que pensa, bem, o que isso significa? Eu sou espiritual também? E então, a gente sabe, nós não entramos em muitos detalhes, mas depois ela passou a falar sobre Deus um pouco e sua visão de Deus, e então de repente ela deixou escapar um palavrão. Realmente bastante grave, sabe? Era tipo aqueles grandões mesmo. Até mesmo nisso nós medimos em grande e pequeno, né, gente? E sabe, claro que eu estava um pouco... Mas a evangelista apenas se inclinou. Então, esta senhora tão espiritual, ela disse: eu sinto muito por ter praguejado, mas sabe, eu acho que Deus pragueja de vez em quando. Ok, veja, você é como eu era. Não está pronta para pescar. E então eu apenas me inclinei no balcão e eu disse: Deus não pragueja. Eu estou defendendo a honra de Deus. Deus, Ele não pragueja. E minha amiga evangelista desliza por este lado e se inclina e ela diz: mas com certeza Ele ama as pessoas que o fazem. E eu percebi mais tarde que ele estava tentando limpar o peixe, nós ainda não tínhamos pescado. É tão bom para nós aprendermos a parar de ofender as pessoas se todo mundo não é como nós somos. Se elas não se parecem conosco, não cheiram como nós, não falam como nós, não se vestem como nós nos vestimos e não adoram como nós adoramos. E há tantos ressentimentos, queridos, no corpo de Cristo em geral. Você sabe que esta denominação não gosta daquela denominação e esta denominação também não gosta dessa aqui. Provavelmente haja algumas igrejas na cidade, eu não sei, talvez isso não aconteça em todos os lugares, mas talvez foi dito: lá na sua igreja não vai essa reunião da Joyce Meyer. Porque você sabe, ela é o que quer que eu seja. É uma pena quando nós fazemos isso, gente. Tudo que pedirem em oração, creiam que é concedido a vocês e vocês vão receber. Quando entrei naquela primeira reunião que era semelhante a esta, meu cérebro religioso estava dizendo: de jeito nenhum. Mas meu coração dizia: sim, sim, sim.
Essa confirmação que você tem em seu coração, de que Deus está trabalhando e que você vai ver, posso dizer-lhe algo, seja qual for o tipo de problema que você tem agora, e não importa qual seja, agarre-se nisso, vai trabalhar para o seu bem no final. Vamos lá, no final tudo vai se encaixar e ficar certo. No final. Sabe, há tanta coisa acontecendo no mundo hoje, as pessoas me perguntam com frequência como ministro, o que você acha do que está acontecendo no mundo? E sabe, às vezes você não sabe o que pensar. Eu certamente não vou viver com medo, eu acredito que Deus vai cuidar de nós. Mas eu estava lendo o Salmo 37 há um mês atrás e ele está dizendo tão claramente, não se preocupe com os malfeitores. Porque em breve serão cortados como a erva. Os mansos, no final, herdarão a terra. No final. Amém? E a boa notícia é que nós já sabemos como termina, porque nós temos o livro. Cara, agora fomos de Gênesis ao Apocalipse, hein? Assim não deixe que todos esses ressentimentos fiquem em seu coração irritado com isso, irritado com aquilo, irritado com outra coisa. Não esconda o pecado em seu coração e espere que suas orações sejam poderosas. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 1 João 9, mas se livremente admitimos que nós pecamos e confessamos os nossos pecados, isso basicamente significa apenas reconhecê-los e concordar com Deus. Esta manhã, quando o Espírito Santo sussurrou para mim que colocar creme de barbear na sobremesa de Dave não era uma coisa boa, eu concordei com ele que provavelmente não seria uma boa ideia. Quantos sabem que algumas das coisas que te ocorrem você já tem esse pressentimento? Isso não é uma boa ideia. Alguns de vocês até se casaram sabendo que isso não era uma boa ideia. Senhor, ajuda-nos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, descartar nossa ilegalidade e continuamente nos purificar de todo tipo de injustiça. Eu amo 1 João 2, você tem que olhar isso. Meus filhinhos, eu escrevo todas essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Este é todo o propósito do livro. Não vivam em pecado, não os esconda. Tragam-no para fora, no aberto, porque as únicas coisas que o diabo pode ter em você são as coisas que estão escondidas na escuridão. Eu não sei, cara, se você costumava ser prostituta e você está escondendo isso por causa do medo do que irão pensar, encontre alguém em quem você possa confiar e conte. Se você não pode contar a qualquer outra pessoa, escreve e diga para mim. Mas as únicas coisas que o inimigo pode reter em nós são as coisas que estão escondidas. Mas se permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade deixará você livre. Eu estava no púlpito no domingo passado em nossa igreja em St. Louis. Temos uma igreja no interior da cidade. Uma bela igreja. Eu só consigo pregar lá algumas vezes por ano, mas eu estava no púlpito e contei eles como eu costumava ser ladra e mentirosa. E veja, eles responderam da mesma maneira que você. Assim, uau. Como será que faz para processar esta informação? Porque aquela pessoa que fez isso está morta. E eu sou uma nova criatura em Cristo. Vamos, você quer falar de algumas coisas que você fez? Mas veja, não me incomoda nem um pouco ficar aqui em cima e dizer toda esta verdade sobre mim a vocês, mas agora o mundo inteiro sabe.
ou todo mundo que está ouvindo, não é o mundo inteiro, mas as pessoas que estão me ouvindo, agora eles sabem. Mas observe que eu disse, eu costumava ser. Um dia eu fui. Sabe, a pessoa que foi abusada sexualmente por seu pai por 15 anos, morreu em Cristo. É por isso que eu não sou vítima de coisa alguma. Você não pode ser uma vítima quando você tem a vitória. Eu posso falar, quando eu falo sobre esta menina, é como uma pessoa que eu conheci há muito, há um longo tempo atrás. E veja, esse é parte do problema que temos, é que as pessoas não sabem como deixar ir o velho e tomar posse do novo. Eu amo isso. Mas se alguém pecar, temos um advogado, aquele que vai interceder por nós com o Pai. E ele é Jesus Cristo, o justo, que está de acordo com a vontade do Pai em todo propósito e pensamento e ação. Soa para mim como se ele estivesse dizendo, quer saber? É tão fácil cuidar do pecado. E ele realmente não tem que ser um grande problema. Levante-se todos os dias e faça o seu melhor para não pecar, essa é a nossa meta. Você não veio aqui esta manhã porque você está com a intenção de pecar? Então eu posso corajosamente lhe dizer, quando você fizer isso, não tem que se preocupar, mas você precisa reconhecê-lo. Mas aqui está a boa notícia. Ei, se você morrer esquecendo de confessar algumas coisas, isso não vai mantê-lo fora do céu? Deus conhece o seu coração. Mas quando o Espírito Santo te convence de alguma coisa, essa é a hora de dizer, Deus, você está certo? Nunca discuta com Deus, isso é inútil. Ele sempre vence. Não tenha medo de pedir a Deus por qualquer coisa que você quer ou precisa. João 14, 12 a 14. João 15, 7 e 8. João 15, 16. João 16, 23 e 24, João 16, 26 e 27, todas elas dizem, peça o que você precisa e eu o farei. Que promessa radical! Agora, obviamente, você não pode puxar uma escritura sem as outras, e há outras que dizem que precisamos orar segundo a vontade de Deus. Então, queremos o conselho da palavra de Deus, mas com certeza Deus não quer que você tenha tanto medo de não orar segundo a vontade de Deus, que você acaba não orando? Então eu sugiro que, enquanto você está aprendendo a conhecer mais e mais de Deus, que você seja ousado e agressivo em suas orações, apenas dizendo a Deus, se não é a sua vontade para mim, então não me dê, eu não quero nada que você não queira que eu tenha. Se pudermos chegar ao ponto de dizer, Deus, eu não quero qualquer coisa que você não queira que eu tenha. Sabe, em João capítulo 15, Jesus disse, se permanecerem em mim, minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem, eu farei. Eu costumava apenas balançar a cabeça com isso e dizer, como Deus poderia dizer? Peça-me o que quiser e eu farei, porque eu já sabia que algumas das coisas que eu estava pedindo provavelmente não estavam certas. Mas veja um segredo, se permanecer em mim significa viver, habitar e permanecer. Deus não nos chamou para uma visita de domingo de manhã? Alô? Ele não quer viver na caixa da manhã de domingo em seu coração. Ele quer entrar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado. Em como você se veste, o que come, com quem anda, o que você vê na televisão. Então isso é o que significa permanecer nele. Se permanecer em mim, se a minha palavra permanecer em vocês, se eu estou meditando a palavra, se eu sei a palavra e a palavra é a minha vida, com certeza se eu tenho esse relacionamento com Deus e a sua palavra está em mim o tempo todo, eu não vou pedir nada que não seja a vontade de Deus. Assim, quando você está no caminho, enquanto você está crescendo, não tenha medo de pedir a Deus, mas se você não receber, não fique chateado. E não tenha ciúme daquela pessoa que tem o que você queria, porque adivinha o quê? Todos nós temos um plano individual, um plano personalizado de Deus para nossas vidas.
Então peça, peça, peça. E depois na Bíblia Amplificada, eu adoro isso. Quando ele diz, se pedirem em meu nome, você sabe, estamos orando em nome de Jesus, ao nosso Pai, através do Espírito Santo. Quando você diz em nome de Jesus, não é como um feitiço mágico que nós colocamos no final de todas as nossas orações, mas quando eu digo em nome de Jesus, o que realmente estou dizendo é, Pai, eu estou apresentando a você tudo o que Jesus é. Isso é a tradução amplificada. Quando você ora em seu nome, isto está apresentando ao Pai tudo o que Jesus é. Então, graças a Deus por não irmos e apresentarmos o que somos, nunca conseguiríamos nada. Oramos em seu nome. Em seu nome. Então, a primeira coisa que nós precisamos é aprender que podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. Aprender a orar pelo caminho do dia. A oração é um privilégio, não uma obrigação. E nós perdemos o melhor da vida por causa da falha de não termos Deus envolvido nela. Abra a porta e envolva Deus em tudo na sua vida, apenas por pedir-lhe. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele dirigirá os seus passos. Mantenha a oração simples. Nós ficamos mais propensos a orar se acreditarmos que a oração pode ser curta e simples. Mateus 6:7 diz, e quando orardes, não amontoeis ou multiplique as palavras, repetindo as mesmas mais e mais, como os gentios que pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. É difícil para a carne acreditar que uma pequena e simples oração, Jesus, mamãe, tá dodói, seja respondida. Seja sincero quando você orar, pois a oração sincera, pura, contínua de um homem justo disponibiliza um tremendo poder em seu trabalho. Perceba que você está falando com Deus quando orar e mantenha o foco. Satanás vai tentar distraí-lo quando você tentar orar. Eu não sei sobre você, mas todos os pequenos sons e bips, é difícil ignorá-los. Você tem que pelo menos... Ok, aqui está outra coisa que é muito importante se você quer suas orações atendidas. Não guarde rancor de ninguém. Agora, alguns de vocês não querem falar sobre isso nesta manhã, mas nós vamos falar assim mesmo. De quem você está com raiva hoje? Sabe de uma coisa? Ficar com raiva de alguém não vai mudá-los nem um pouquinho em nada. Mas se você ficar com raiva, vai mudar você. Vai fazer ele ficar amargo. Ele dará uma dor de cabeça e fará o seu estômago doer. O que diz a Bíblia em Efésios 4? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê ao diabo qualquer posição em sua vida. Se você lhe der uma posição, então é provável que ele consiga uma fortaleza. Por que você acha que o diabo trabalha tão duro para nos jogar uns contra os outros? Quantas oportunidades você acha que tem todas as semanas de ficar ofendido? É uma grande coisa para uma pessoa ignorar uma ofensa e dizer, eu vou acreditar no melhor. Eu não vou deixar o diabo ter a mim novamente. E claro, sabe, é sempre bem, você não sabe o que me aconteceu na minha vida, bem? Não, você está certo, eu não sei, mas eu sei o que aconteceu na minha. E eu sei o que aconteceu com outras pessoas. Eu também sei o que a Bíblia diz e tudo aquilo que Deus nos diz é para nós, não é para qualquer outra pessoa, é para nós. Guardar rancor de alguém vai, sem dúvida, afetar a oração de uma maneira negativa. Mateus 6,14 diz, porque se perdoar as pessoas as suas ofensas, seus pecados imprudentes e intencionais, então estas não são nem mesmo coisas que eles fizeram acidentalmente. Ele diz, mesmo que o magoe de propósito, que fira você intencionalmente, então deixe a situação, deixe para lá, desista do ressentimento. Eu posso lhe dizer que quando você está com raiva de alguém, quanto mais rápido deixar para lá, será mais fácil para você. Sempre faça isso antes que tenha tempo de entrar em você e criar raízes. E em seguida também o vosso Pai Celestial perdoará vocês. Veja uma coisa importante sobre a oração. Quando vamos a Deus, nós temos que ter confiança de que não há nada entre nós e Deus com o melhor do nosso conhecimento. Algo que eu lhe sugiro fazer é à noite, quando você se deitar,
apenas perguntar-se antes de dormir: estou com raiva de alguém? Deus, eu estou com raiva de alguém? Se você cair no sono rápido, quando você acordar na manhã seguinte, pergunte-se: Deus, eu estou com raiva de alguém? Chegue ao ponto onde você se recusa a ir dormir ou a sair de sua casa zangado com alguém. Mais uma escritura aqui. Por essa razão eu estou dizendo a você: tudo que você pedir na oração, creia, confie, tenha certeza que é concedido a você e você terá o que pediu. Agora sabe, cara, tem uma série de 4 partes aqui. O que ele está dizendo? Você pede a ele, você acredita no Espírito que é concedido, e então você recebe o que pediu. Você vê isso? Primeiro vem a fé, em seguida vem a vista. Primeiro você acredita, e então você vê. Em nossa sociedade nós dizemos: bem, eu não vou acreditar se eu não pôr os olhos. Mas na economia de Deus, nós temos que aprender a viver exatamente o oposto. Se está na palavra, se é vontade de Deus, se eu peço a Deus por isto, eu acredito que Ele está enviando e eu vou ter o que eu pedi e eu vou ficar firme na fé até que eu veja aquela manifestação poderosa. Isto é o que é a fé. A fé é o título de propriedade, a prova das coisas que nós ainda não vemos e que nós esperamos para ter. Pela primeira vez, pela fé. Dave e eu assinamos um contrato na semana passada com uma arquiteta que vai projetar algo para nós e nós fizemos um pré-pagamento. Agora eu, totalmente, sem dúvida alguma, espero que esta mulher venha com os projetos. Mas eu não os vi. Nem sequer vi o seu trabalho. Ouvi falar de sua reputação? O Espírito Santo é o nosso pré-pagamento, é isso que a Bíblia está dizendo. Vamos. O Espírito Santo, só isso? Sim. Você está sentado aqui hoje, talvez você nunca tenha ouvido nada parecido, mas rapaz, sentimos bem por dentro, você pensa: cara, eu ousaria acreditar nisso? Que eu poderia ter esse tipo de poder em minha vida, que eu poderia ir ao Deus Todo-Poderoso e pedir-lhe toda e qualquer coisa, e Ele se preocupa o suficiente comigo, e Ele quer se envolver na minha vida, e eu ousaria acreditar nisso. O pré-pagamento do Espírito Santo é essa pequena coisa flutuando dentro de você, que em seu coração está dizendo sim, sim, apesar de sua cabeça estar dizendo não, não. Sabe, a primeira vez que eu fui a um culto como este, onde as pessoas estavam batendo palmas e gritando, e aplaudindo e pulando para cima e para baixo, sabe, quer dizer, tudo no meu cérebro legalista, doutrinado, religioso e besta, disse, Sabe, eu até mesmo reparei num cara que estava andando por lá e ele não tinha sapatos, e eu pensei, ele está descalço? Agora, eu ainda não gosto muito disso na igreja, mas sabe, Deus disse a Moisés para tirar os sapatos, então eu não sei lá. Oh, dá um tempo. Nós pensamos que alguém não pode ser de Deus se eles têm uma tatuagem. Nós achamos que alguém não pode ser de Deus se eles não têm o penteado certo. Achamos que alguém não pode ser de Deus. Muitas vezes estamos tão ocupados tentando limpar o peixe e nós ainda nem o pescamos. Eu e uma grande amiga minha, que é uma verdadeira evangelista, fomos numa loja um dia para fazer compras e uma senhora perguntou: o que estão fazendo aqui? Estamos aqui para um seminário bíblico cristão. Ela disse: eu sou espiritual também, sabe? Quando alguém fala assim, você meio que pensa, bem, o que isso significa? Eu sou espiritual também? E então, a gente sabe, nós não entramos em muitos detalhes, mas depois ela passou a falar sobre Deus um pouco e sua visão de Deus, e então de repente ela deixou escapar um palavrão. Realmente bastante grave, sabe? Era tipo aqueles grandões mesmo. Até mesmo nisso nós medimos em grande e pequeno, né, gente?
E sabe, claro que eu estava um pouco... Mas a evangelista apenas se inclinou. Então, esta senhora tão espiritual, ela disse, eu sinto muito por ter praguejado, mas sabe, eu acho que Deus pragueja de vez em quando. Ok, veja, você é como eu era. Não está pronta para pescar. E então eu apenas me inclinei no balcão e eu disse, Deus não pragueja. Eu estou defendendo a honra de Deus. Deus, ele não pragueja. E minha amiga evangelista desliza por este lado e se inclina e ela diz, mas com certeza ele ama as pessoas que o fazem. E eu percebi mais tarde que ele estava tentando limpar o peixe, nós ainda não tínhamos pescado. É tão bom para nós aprendermos a parar de ofender as pessoas se todo mundo não é como nós somos. Se elas não se parecem conosco, não cheiram como nós, não falam como nós, não se vestem como nós nos vestimos e não adoram como nós adoramos. E há tantos ressentimentos, queridos, no corpo de Cristo em geral. Você sabe que esta denominação não gosta daquela denominação, e esta denominação também não gosta dessa aqui. Provavelmente haja algumas igrejas na cidade, eu não sei, talvez isso não aconteça em todos os lugares, mas talvez foi dito, lá na sua igreja não vai essa reunião da Joyce Meyer. Porque você sabe, ela é o que quer que eu seja. É uma pena quando nós fazemos isso, gente. Tudo que pedirem em oração, creiam que é concedido a vocês e vocês vão receber. Quando entrei naquela primeira reunião que era semelhante a esta, meu cérebro religioso estava dizendo de jeito nenhum, mas meu coração dizia sim, sim, sim. Essa confirmação que você tem em seu coração de que Deus está trabalhando e que você vai ver, posso dizer-lhe algo, seja qual for o tipo de problema que você tem agora, e não importa qual seja, agarre-se nisso, vai trabalhar para o seu bem no final. Vamos lá, no final tudo vai se encaixar e ficar certo. No final. Sabe, há tanta coisa acontecendo no mundo hoje, as pessoas me perguntam com frequência como ministro, o que você acha do que está acontecendo no mundo? E sabe, às vezes você não sabe o que pensar. Eu certamente não vou viver com medo, eu acredito que Deus vai cuidar de nós. Mas eu estava lendo o Salmo 37 há um mês atrás e ele está dizendo tão claramente, não se preocupe com os malfeitores. Porque em breve serão cortados como a erva. Os mansos, no final, herdarão a terra. No final. Amém? E a boa notícia é que nós já sabemos como termina, porque nós temos o livro. Cara, agora fomos de Gênesis ao Apocalipse, hein? Assim, não deixe que todos esses ressentimentos fiquem em seu coração irritado com isso, irritado com aquilo, irritado com outra coisa. Não esconda o pecado em seu coração e espere que suas orações sejam poderosas. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 1 João 9, mas se livremente admitimos que nós pecamos e confessamos os nossos pecados, isso basicamente significa apenas reconhecê-los e concordar com Deus. Esta manhã, quando o Espírito Santo sussurrou para mim que colocar creme de barbear na sobremesa de Dave não era uma coisa boa, eu concordei com ele que provavelmente não seria uma boa ideia. Quantos sabem que algumas das coisas que te ocorrem você já tem esse pressentimento? Isso não é uma boa ideia. Alguns de vocês até se casaram sabendo que isso não era uma boa ideia. Senhor, ajuda-nos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, descartar nossa ilegalidade e continuamente nos purificar de todo tipo de injustiça.
Eu amo 1 João 2, você tem que olhar isso. Meus filhinhos, eu escrevo todas essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Este é todo o propósito do livro. Não vivam em pecado, não os esconda. Tragam-no para fora no aberto, porque as únicas coisas que o diabo pode ter em você são as coisas que estão escondidas na escuridão. Eu não sei, cara, se você costumava ser prostituta e você está escondendo isso por causa do medo do que irão pensar. Encontre alguém em quem você possa confiar e conte. Se você não pode contar a qualquer outra pessoa, escreva e diga para mim. Mas as únicas coisas que o inimigo pode reter em nós são as coisas que estão escondidas. Mas se permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade deixará você livre. Eu estava no púlpito no domingo passado em nossa igreja em St. Louis. Temos uma igreja no interior da cidade. Uma bela igreja. Eu só consigo pregar lá algumas vezes por ano, mas eu estava no púlpito e contei eles como eu costumava ser ladra e mentirosa. E veja, eles responderam da mesma maneira que você. Assim, uau. Como será que faz para processar esta informação? Porque aquela pessoa que fez isso está morta. E eu sou uma nova criatura em Cristo. Vamos, você quer falar de algumas coisas que você fez? Mas veja, não me incomoda nem um pouco ficar aqui em cima e dizer toda esta verdade sobre mim a vocês, mas agora o mundo inteiro sabe. Ou todo mundo que está ouvindo, não é o mundo inteiro, mas as pessoas que estão me ouvindo, agora eles sabem. Mas observe que eu disse, eu costumava ser. Um dia eu fui. Sabe, a pessoa que foi abusada sexualmente por seu pai por 15 anos, morreu em Cristo. É por isso que eu não sou vítima de coisa alguma. Você não pode ser uma vítima quando você tem a vitória. Eu posso falar, quando eu falo sobre esta menina, é como uma pessoa que eu conheci há há um longo tempo atrás. E veja, essa é parte do problema que temos, é que as pessoas não sabem como deixar ir o velho e tomar posse do novo. Eu amo isso. Mas se alguém pecar, temos um advogado, aquele que vai interceder por nós com o Pai. E ele é Jesus Cristo, justo, que está de acordo com a vontade do Pai em todo propósito e pensamento e ação. Soa para mim como se ele estivesse dizendo, quer saber? É tão fácil cuidar do pecado. E ele realmente não tem que ser um grande problema. Levante-se todos os dias e faça o seu melhor para não pecar, essa é a nossa meta. Você não veio aqui esta manhã porque você está com a intenção de pecar? Então eu posso corajosamente lhe dizer, quando você fizer isso, não tem que se preocupar, mas você precisa reconhecê-lo. Mas aqui está a boa notícia. Ei, se você morrer esquecendo de confessar algumas coisas, isso não vai mantê-lo fora do céu? Deus conhece o seu coração. Mas quando o Espírito Santo te convence de alguma coisa, essa é a hora de dizer, Deus, você está certo? Nunca discuta com Deus, isso é inútil. Ele sempre vence.
The city wakes in color spilling off the street. Neon whispers tangle with the sun on our feet. We walk between the chaos and the quiet of our minds, chasing little moments only daydreams find. The sky bends low, we reach for more. Every corner holds a secret door. With every heartbeat in the urban streams, we dance inside our vivid dreams. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Laughing loud, chasing every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Just us, the city, and our daydream scene. Sing our footsteps like a song sincere. Your hand finds mine, a spark ignites the crowded air. We paint the world with moments that we share. Every shadow turns to light we crave. Every street a rhythm we can wave. Movements no one else can scheme, living inside our endless dream. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Laughing loud, chasing every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Just us, the city, and our daydream scene. We find a rhythm only we know. Stars above reflecting passing streams, a fleeting world of city lights and dreams. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Every laugh, every step, every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Forever lost in our daydream scene.